Aí galera, mais um episódio do nosso Abrindo Portas e hoje não poderia faltar, né? O nosso grande convidado, o cara que foi um pilar na minha vida, que transformou, o cara que hoje está aqui presente, o cara que fez a primeira aquisição comigo, o Gilcimar, analista de sistema, né, Gilcimar? Analista de processos De sigilosos. processo. Aham. A sua esposa, Juliana, Isso. obrigado por estar Boa aqui. noite. Boa noite, pessoal, tudo Boa bom? noite. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse convite. E a galerinha aí, ó, quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no botão, no sininho aí para receber todas as notificações. Nossas principais redes sociais são o YouTube, né, Jusimar? O Instagram e o TikTok. Jusimar, muitíssimo obrigado. A gente se conheceu em 2017, correto? Em 2017 e são coisas aqui que a gente vai conversar hoje, Jusimar, e que a gente nunca teve a oportunidade Pode de chamar de conversar. Gil, não tem De Gil, problema né? nenhum. Sem Pronto, formalidade. Jusimar, senão fica muito longo, né? Então, Pode chamar de Gil, tá tudo tranquilo. Gil, então, 2017 foi sua primeira aquisição do imóvel, eu acho, né? Sim, foi. Em 2017. E a gente precisa saber aqui, quem está nos assistindo, você contar um pouquinho aí do que foi nesse dia. Eu falei no episódio anterior, do jeito que aconteceu. E foi assim uma coisa muito importante na minha vida, porque eu já estava ali, você não sabe disso, mas eu estava um momento já ali de finalizar ou de mudança de emprego mesmo, que eu estava chegando no mercado. Eu te falei também que eu te omiti. Não sei se você lembra, em 2017 você perguntou quantos imóveis eu tinha vendido. Eu falei, vendi 9. Você vai ser o nosso o décimo imóvel, mas tudo mentira ali. Eu menti naquele momento ali porque eu precisava muito vender. E se eu não tivesse vendido naquele dia, Jusimar, Gil, né? Eu não estaria mais no mercado imobiliário, ou talvez teria voltado para a Bahia, ou teria seguido uma outra profissão que naquele momento eu tinha passado por todo o processo de avaliação médica, que foi para ser fiscal de ônibus. E aí eu sei que Deus sempre coloca as pessoas certas, no momento certo, na Sim. hora certa, nos Exatamente. lugares, né? Uhum. E naquele dia apareceu o Jucimar, Gil, né? Gil? Ali eu tava já pertinho de chegar às 2 horas, né? Perto de perder a vez já. E aí ele chega ali para conhecer o condomínio. Você tinha chegado ali para conhecer especificamente ou veio de outro lugar e viu o projeto ali, chegou para conhecer? Então, a primeiro momento, eu até não queria comprar lá, né? Que eu morava com meus pais lá perto. Meu pai e minha mãe moram um pouco lá perto. E eu sempre procurava ali na redondeza da parte da onde a gente está morando agora, imóveis, né? A venda e tal. Ia lá pesquisar, ia lá ver o imóvel e tal, para ver valores, né? Para ver se Sim. cabia no meu bolso, essa situação assim. E na minha cabeça eu nunca pensei que eu iria morar naquele que eu tô morando hoje, né? Que foi o que eu comprei de você. E naquele dia eu tinha passado por vários empreendimentos, já tinha fechado com um, na verdade, já tinha passado toda a documentação, já estava prestes a assinar. Nesse dia eu tava voltando para casa, eu até lembro até hoje, foi em junho de 2017. Eu tava voltando para casa com meu tio e tava descendo aquela rua lá do empreendimento. E quando eu olhei assim, falei: Ô tio, vamos parar aqui para ver como é esse imóvel, para ver, né? Eu fiquei curioso Eu lembro- agora. Você chegou de bicicleta, não foi isso? Não, cheguei Foi com, de bicicleta? com o mesmo carro que eu tenho hoje Ah, ainda. senhor de carro. Com o Eu mesmo lembro carro. que você chegou, bermuda, sandália havaiana, e aí alguns lá dos meus amigos falaram assim, você vai treinar, porque não tem perfil de que compre. Então, aí sabe, dependente, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, porque... Mas isso aí a gente sabe, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, às vezes, julga as outras por aparência, né? Sim. E isso aí é normal acontecer, isso aí acontece mesmo. Então, o pessoal deve ter zoado justamente por isso, que eu cheguei lá todo largadão, como que não quer nada com nada, falando do meu jeito lá, todo, né? Todo solto. Mas foi isso aí. Quando eu cheguei lá, falei pro meu tio, a gente atravessou a rua, falei com uma pessoa que tava lá, dela falou: Ó, vou chamar uma pessoa pra te atender, né? Um rapaz pra te atender. Aí foi quando veio você lá. É muito interessante, porque a gente dá pra refletir, né? Eu não sei, acho que você é evangélico ou não, né? A minha esposa, a minha Eu sou esposa é evangélica, evangélica, né? Isso. Eu lembro desse momento. E naquele momento ali vocês eram noivo.
Uhum, Sim, éramos isso. noivos. E Aham. aí, houve o casamento? Sim. Houve, o casamento. a gente casou. Se perguntar a data pra ela, Eu não ela não lembro, vai saber. eu não vou lembrar. Agora eu lembro, a gente casou dia 31 de novembro de 2019 Isso. no civil e dia 1º de novembro no religioso, né? Isso, exatamente. E no mesmo dia a gente já mudou pra lá. Pro mês de casou. No mesmo Mas a dia, gente no casou, mesmo. a gente já Na foi. verdade, um ano antes eu já tinha passado ano novo lá e tal. Uma coisa que eu percebi, você é muito bom nas datas, né? Ele É grava muito- muito. Eu tenho uma Tem a memória memória boa pra boa. data. Pra Sabe? data, agora, se você me falar nome de rua, essas coisas, sem chance. É porque você citou aí que foi em junho de 2017 sua 17, aquisição. Só que eu não lembrava a data específica. Eu só lembrava que foi 35 dias depois da minha entrada no mercado imobiliário. Eu entrei em 2017, em maio de 2017. Então minha conta tá. Tá correto, Tá certo. eu só não vou lembrar o dia específico, mas eu lembro Não que foi um dia de sábado. Foi um dia de sábado que foi eu e a Ju lá, que ela Não, aí Você depois eu assinou fui, eu fui domingo. depois com você, só pra assinar, não foi? Você foi Não, domingo. o dia que a gente fechou, a Ju tava. A Ju No tava, dia que a ela gente. assinou. Que eu Sabe por que assinei junto com sabe ele. por que eu lembro disso? Porque quando a gente fechou o contrato, o que a gente fez depois, você lembra? Você ainda deu um negócio. Você deu aquele a barril lá Heineken, com aquela o barril da cerveja Heineken pra verde. gente. Com aquela Pra cerveja. comemorar. Com aquela cerveja nesse- verde, entendeu? Era 5 litros. Daí, depois desse dia, a gente encontrou uns amigos e a gente foi lá pra casa que ela morava com a mãe dela, em São Miguel, e fizemos um churrasco lá e tomamos aquela Maravilha. verdinha toda lá. Eu lembro, então você chegou lá no dia de sábado, Isso. sozinho. Porque, lembra, desculpa tranquilo. cortar, mas eu tinha ido antes, eu já tinha ido antes pra conversar com você e com a Arielle Sim. na época, sobre valores, sobre como ia ser, se ia caber no meu bolso aquele valor que vocês estavam colocando e tal, né? Eu lembro que você chegou um dia antes, sozinho, e depois chegou pra assinar com a Juliana. Comigo, Isso, eu tava trabalhando naquele Foi. dia Dia antes de- que eu cheguei. O dia que eu falei que eu ia fechar mesmo, eu tava trabalhando e você já tinha me oferecido 2, lembra? Que não Sim. deu pra mim comparecer pra olhar. Aí eu falei, não, esse eu não posso deixar escapar, eu vou lá. Daí foi quando eu falei pro chefe, chefe, preciso sair. É interessante porque as coisas, como eu falei anteriormente, elas acontecem no momento certo, né? Então, você já tinha uma compra já tinha feito, já tinha escolhido seu imóvel, né? Vou passar aqui por curiosidade. E chegou lá, acabou sendo, talvez, Não, induzido, na ou se verdade, apaixonou não, pelo me imóvel. apaixonei pelo imóvel. O jeito que você falou aquele dia comigo pra mim, foi muito interessante. Eu até falei pra Ju, eu falei, nossa, o cara é humilde demais, ele sabe Super vender o produto. atencioso. Sim, percebi que tinha um pouco de nervosismo, né? Que Sim. era bem Natural, né? nervoso, assim, na hora de. Nervoso que eu digo assim, no nervoso por estar sendo o primeiro imóvel, que até aquele dia eu não sabia, no caso. Né? Não tinha como nem falar, né? Você não tinha falado ainda. Mas foi algo que ficou marcado em mim, porque eu até converso com ela até hoje, isso aí a gente conversa sobre isso. Eu falo, não, o Elcio, aquele dia, ele foi totalmente espetacular. A gente não pode demonstrar muito no início, né? O que eu falo com meus amigos, corretores, tem pessoas que estão iniciando no mercado imobiliário. São, assim, perguntas que não vai atrapalhar, sabe? São informações, na verdade, que não vai te atrapalhar ou te trazer algum prejuízo. Sim. Claro, a gente não deve mentir. Mas, assim, omitir uma informação que não vai ser tão importante ou não vai trazer prejuízo para você, o cliente, é válido, sabe? Porque Sim. senão, o que caberia eu pegar ali e falar, no meu primeiro imóvel, o que ia trazer? Insegurança para você comprar. Exatamente. Mas eu necessitava muito da venda, então... Mas eu vou ser muito sincero pra você. Eu percebi. Pergunta pra Percebeu? Juliana. Eu falei pra ela. Ele não tem tanta experiência na área imobiliária. Dava pra perceber por causa do nervosismo. Eu até te falei depois. Depois que a gente pegou amizade e tal, eu falei depois. Sim. Isso Mas pra isso é você, porque né? ele é muito observador. E aí ele consegue ele gosta de observar. perceber, né, pelo gesto das pessoas, expressões, então ele consegue identificar isso. Mas se fosse uma pessoa comum que não tem tanta não observa tanto, não conseguiria ver, no caso, né? Que você estava assim. Quando tão eu nervoso, trabalhei né? em um órgão público e lá eu fiz alguns cursos de inspeção facial. Então, eu percebi Ah, algumas consegue coisas mesmo, identificar. Então, entendeu? não tinha como esconder mesmo. Isso, não tinha como. Não porque você demonstrou tão explicitamente. É porque realmente ele tem essa facilidade de observar e ver, né? Ali eu Isso. tinha treinado bastante na maquete, os quadros lá na parede e o projeto. Assim, como era um projeto já entregando, né? Tava pronto, então não tinha muito do que a gente tinha que ver e apresentar o que a gente tá vendo. Não tinha a gente apresentar o que não E tá você vendo. falou uma coisa aqui que não foi só pra você, isso não, foi pra mim também. Você falou que aquele dia você tava pensando em
desistir daquela Sim. profissão, né? Que se você não vendesse nada aquele dia, você ia voltar para Bahia ou fazer uma outra coisa, né? Ia mudar de profissão. E eu te ajudei nisso, né? Querendo ou não, com a primeira venda que você conseguiu. Tô vendo até que você tá ficando emocionado aí. Mas não foi só você, não. Você me ajudou pra caramba também nessa situação, né? Porque da mesma forma que eu dei essa confiabilidade de você seguir nesse rumo nesse rumo imobiliário de corretor, você também deu a esperança para eu conseguir minha casa própria, que é onde vou Glória a falar até Deus. uma situação que eu não iria falar, mas eu conversando com a Ju, daí eu falei, vou falar. Deus como você falou, Deus coloca as coisas onde tem que colocar. Aquele dia eu te conheci e eu comprei um apartamento, a gente fechou no sábado, né? E hoje estou fazendo esse podcast aqui, morrendo de vergonha, mas estou, porque eu não tenho esse costume de falar em. Ainda mais quando as pessoas estão assistindo, né? E você quase Mas. faz chorar agora. Não, então. E hoje, esse mês, vou quitar ele. Ah, parabéns, viu? Pô, vou quitar. Esse mês eu vou quitar. Então foi coincidência demais, porque te encontrei, comprei. E hoje agora tô tem te encontrando de novo no seu novo Novo projeto projeto. aí. E tô falando pra você que eu vou quitar ele esse E mês, que graças a Deus. que Deus nos abençoe, Amém. tanto nesse novo projeto agora, como tem abençoado na sua aquisição, de coração mesmo, porque eu falo o seguinte, as pessoas aparecem no momento certo na nossa Sim. vida, e tem coisas que a gente não tem explicação, sabe? Aquilo foi tão importante pra mim, você não imagina quanto, porque eu tava num momento tão difícil da minha vida, cheguei aqui e tava morando de favor, e assim, já desistindo, tava com R$ 70 em mão, eu disse assim, eu vou seguir aqui, Deus, é o último final de semana, eu vou seguir, ou vou ter que mudar de profissão, e naquele dia, você, compra um imóvel, não foi tão fácil a aquisição, mas eu falo assim, vai dar certo, e depois dá certo. Hoje a gente você tem um E imóvel, para vocês verem que Deus é tão bom que eles tinham colocado um valor que pra mim não ia caber no bolso naquela época. assim, E tempo de e renda, ele tudo. tirou parte da bonificação que ele tinha da venda pra eu comprar, porque se não fosse isso, Isso. talvez eu não estaria onde eu Eu tô falei, agora inclusive, morando. falei no episódio anterior, tive que perder prêmio, na verdade. Isso. Aí a Ariela falou assim, você vai perder prêmio. Eu falei, o que é prêmio, né? Ela falou assim, é uma parte além da comissão. Você tem a comissão, porcentagem de comissão, que daria mais ou menos 2% mais alguma coisa, e tinha mais alguma coisa de prêmio. A gente só consegue chegar no preço que ele quer pagar, que ele consegue pagar, se você perder prêmio. Eu disse, mas eu vou ganhar alguma coisa? Ela disse, vai sim. Eu disse, então vende, então melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Sim. E se não tivesse acontecido aquilo, naquele momento ali, Você teria talvez, desistido. eu não ia conseguir me manter talvez aqui em São Paulo trabalhando sendo fiscal de ônibus, né? Sim. Então, foi muito importante, tipo, abrir mão aqui. Às vezes a gente tem que abrir mão mesmo, renunciar a algumas coisas para poder conseguir algo melhor. E foi isso que Sim. Deus tem feito. E graças a Deus, hoje você tá falando que tá quitando seu imóvel. Pô, Depois de 7 anos, né? A gente tá não, aí. 5, 7 anos. 2000, 17 foi quando eu comprei. Eu peguei a chave em 2018, né? sim. Peguei a chave em maio de 2018. Daí, se você for ver, é 5 anos. Vai Isso. fazer agora, né? Eu falo, Do tempo da aquisição da aquisição. Eu falo, tempo de aquisição, 7 anos. E hoje foi 200 e poucos mil. 212 mil. 212 Isso. mil Uhum. em 2017. Hoje, seu imóvel, se for vender hoje, 100% de 100% de lucro, né? Hoje em dia, se eu for vender ele, chega a 425, Então, 430. mais de Mais que ou menos, dobrou. Uhum. Em 7 anos, Não, dobrou. com um investimento que nem eu, como administrador, ganharia, né? Em tão pouco tempo, assim, se você for ver, né? Então, vale muito a pena Vale, investir em imóvel, né? Eu acho que é o melhor investimento que você tem hoje em dia, não tendo risco, né? Sim. Tirando o tesouro direto, é um dos melhores investimentos que tem. Pra Gil, você não ter risco nenhum. a gente tá usando aqui uma coisa que a gente sempre comenta nas vendas e as pessoas, elas não acreditam. E tem estudo que comprova exatamente o que você tá falando aqui agora. A gente compra um imóvel de 35 anos, investimento, né, financiamento. Essa é uma conta que ninguém, quem está comprando um imóvel, deveria fazer. Por quê? Se a gente faz uma conta dessa de 35 anos,
pagando em um imóvel de 200 mil, se você for calcular parcela por parcela, vai dar 600 e poucos mil ou mais em um apartamento de 200 e poucos mil. Só que estudo comprova que a cada tempo o salário vai aumentando, a gente vai conseguindo um pouco mais de dinheiro e as pessoas conseguem quitar no máximo em 7 anos, 7, 8 anos, que são estudo comprovado, não é o que eu tô falando. Sim. Existe estudo comprovando que 7, 8 anos é o que o brasileiro leva para quitar um imóvel que compra financiado para 35 anos. E prova disso está você aí que está quitando agora seu imóvel depois de dobrar o valor, né? Sim, é o que eu digo, assim, eu digo muito pra Juliana também a respeito de financiamento, né? Não é porque você está fazendo um financiamento de 30 ou 35 anos ali que você vai demorar tudo isso para pagar. Você não demora, porque justamente foi o que você falou, o salário sobe, o FGTS sobe, Sim. e você acaba em 2 anos tendo aquela amortização. E de 30 anos, eu falo por mim, né? No primeiro mês eu tirei 10 anos do financiamento. Então, quer dizer, no primeiro mês foi 10 anos. E não é você não dá uma bolada ali. Dependendo. Tem um estudo também que diz que dependendo do dia que você faz a amortização sai maior do que o normal, né? Se for em recurso próprio ou até mesmo no FGTS. Só que o FGTS, a diferença é que você pode amortizar em 2 anos, né? É um detalhe importante que eu nunca tinha ouvido. Então, não existe nada melhor do que conversar, né? A gente conversando, a gente conhece e aprende. Essa questão do dia certo de amortização. Juro que eu não sabia. Eu não vou entrar em detalhes agora porque eu não lembro certinho como é feito, mas eu tenho um vídeo lá em casa lá que mostra certinho, dependendo do dia que você amortizar, que é um pouco antes de pagar a parcela, de vencer a parcela, a amortização sai maior do que você amortizar depois de que você paga a parcela. Pode parecer estranho, mas eu vou querer esse vídeo. Eu tinha ele no outro celular, mas eu vou passar pra você quando eu achar. Perfeito. Aí, gente, tá vendo? A gente conversa e aprende, né? No bate-papo. E em questão de dinheiro, eu sou um cara que chato, entende cara. bem, né? Ela sabe que eu sou um cara chato. Não chato, assim, a gente sai, gasta, tudo, mas eu tenho aquele... Vamos colocar assim, né? aqueles 30% pra gastar. Do que você ganha. Isso, do que eu ganho. Tem aquele 30% pra gastar. Tem a parte da parcela, aqueles 30% pra gente sair, comer alguma coisa, uma baladinha, alguma coisa assim. Eu tenho um amigo, Gil, que é igual você, tudo na planilha. Ele gasta, é R$1, R$2, 5. É a planilha, mas ele tem a planilha mesmo e monta a planilha. E importante disso também é que ele entrou no mercado, assim, eu fiz o convite para ele entrar no mercado e ele entrou no mercado através de mim. E hoje ele comprou lá também, mora lá no seu condomínio. Mora lá. E tem mais alguns imóveis de investimento. E no próximo episódio ele vai estar aqui com a gente. Eu vou assistir, com certeza. Vou assistir, já me inscrevi. Agora eu vou assistir. Interessante a história dele também. E você falou de planilha, de cálculo, e aí ele fala exatamente isso, de aplicar, de usar uma parte da sua renda, né, da rentabilidade, e não usar todo ou investir todo, tem que deixar sempre algum valor. Sim, exatamente. É que aquilo, tem que colocar mesmo na planilha. Quem não tem facilidade de decorar, assim, de saber dias certinhos, tem que colocar na planilha e ter o controle mesmo de quanto você ganha. E do controle do que gasta. Do tanto, o tanto que você ganha, do tanto que você tem que guardar, nem que seja R$100 por mês, mas se você guardar R$100 por mês, no final do mês, ou no final do ano, você vai ter 1.200, entendeu? Já é um investimento se você for... Começa no pouco, né? Começa mas se der pra guardar mais, guarda mais. Mas a única coisa que não pode, a maioria das pessoas, do brasileiro em geral, né? Se você for ver aí, acho que no Brasil tem quase 90% de pessoas inadimplentes, se você for ver, né? Que não consegue, que sempre gasta mais do que recebe. E eu sempre tive um aprendizado desde criança nisso, nunca gastar mais do que eu ganho. E eu tenho esse controle bem, assim, sabe? Então, para eu não gastar tudo que eu ganho, eu faço investimento. Eu tenho que ter dívida mas lá, é a melhor entendeu? coisa, comprar né? imóveis, aí eu pego e vou todo mês. Só que essa é uma dívida que vai ter retorno no futuro. Não é uma dívida que você não vai conseguir pagar. É uma dívida que você está adquirindo. Isso aí se chama dívida controlada. É uma dívida que você está adquirindo que no futuro você vai conseguir quitar ela sem problema nenhum se você tiver o controle, né? Verdade. Eu falo muito rápido às vezes, né? Não, mas quando eu tô nervoso é assim. Mas tá parecendo nervoso. Eu tô. Suando até as horas já. Pega do calor aqui também. Mas vou botar culpa pro calor, né? Botar culpa pro calor, porque se tiver ar eu não tô nem sentindo mais.
Eu ia te perguntar, você é de São Paulo mesmo ou de outro estado? Minha família toda nasceu no Ceará. E ó que a família é Nordestino também, grande, hein? né? No Ceará, Bahia, Espírito Santo, Caramba, Goiás. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Eu nasci São em São Bernardo. Paulo, São Bernardo do Campo. Minha irmã também. Mas o meu pai, minha mãe, meus avós, tudo do Ceará, Paraná, Minas Gerais, Bahia. E assim Quando você vai. comprou lá, você morava lá mesmo em Diadema? Eu moro em Diadema desde 88. Só que a primeira casa era alugada, né? A segunda também era alugada. Aí, num plano do governo, meu pai e minha mãe conseguiram comprar lá onde a gente morava até 5 anos atrás, 5, 7 anos atrás. Aí a gente morou 16 anos, 16 anos lá, 18, 19 anos eu morei lá até adquirir esse apartamento que eu tô hoje, né? E hoje vocês, assim, qual a sensação de poder, tipo, morava de aluguel e poder ter comprado o seu imóvel, ter uma aquisição, né? Casa Ah. própria. Mas, Ju, Lá por ajuda. favor. É uma conquista, né? A gente ama ali aquele lugar, o apartamento. Inclusive, a gente comentou que a gente tem a intenção de comprar uma casa. Aí o Ju até falou, né? A gente vai procurar o Elson pra poder Aí, ó. ver a casa, né? A gente vai ver com ele. A gente vamos ver Mas com não ele. Mas vendeu o assim, apartamento. não vendeu o Sei. apartamento. A nossa intenção é manter o apartamento e comprar uma casa, né? Mas assim, mas a gente tem um amor muito É que grande foi, ali por ser a nossa primeira conquista, né? Por ser é que foi muita luta, algo né, cara? nosso, né? A gente É, Querendo ou não, as pessoas olham assim pra gente, hoje em dia. ralou, Hoje né? em dia a gente tá um pouco melhor que antes, né? sim. Mas acha que foi tudo fácil, mas não É, foi fácil, não. não é Foi, fácil. deixamos de fazer muita coisa, né? É Deixamos de, renúncia, né? A renúncia é, é É, deixa- importante na nossa vida. sabe? Daí as pessoas acham ali, vê ali como a gente tá hoje e acha que foi tudo fácil, né? é. Que foi tudo Tem uma frase que foi o meu que criei, eu mesmo que queria. diz que a frase fala assim, né? As pessoas, Deus só dá aquilo que você merece. E Uhum. às vezes a gente não sabe o porquê daquelas coisas não ter chegado pra gente ainda quando algo que a gente tanto quer. Mas Deus dá sempre no momento certo e na hora certa. Sim. Na maioria das vezes, a gente não está preparado ainda para receber toda a glória que Deus tem para nos dar, né? Preparado Uhum. para a gente. Sim. Tem momentos que a gente ainda não está preparado. E a gente tem que trabalhar mais um pouquinho, tem que preparar o psicológico, tem que estar preparado consigo mesmo para poder as coisas acontecerem. Uhum. E não é diferente com ninguém. Na vida Sim. de todo mundo acontece desse jeito. Uhum. E a gente não entende É, por que as coisas exatamente. acontecem, por que elas não acontecem. E é uma coisa que, para quem tá de fora, vai entender exatamente o que vocês estão falando. Uhum. Foi fácil, foi sorte. Não. Mas ninguém sabe o tanto que a gente lutou e que buscou para conquistar aquilo que a gente tanto Sim. sonha. A gente já tem ali, já vem preparando emocionalmente, buscando as coisas em silêncio. E Sim. quando a gente conquista, as pessoas falam: fulano ajudou, ciclano, ele teve sorte. Uhum. Mas foi muitos anos de preparo em Foi, silêncio, foi né? muitos anos Sim. de preparo em silêncio e sofrido por alguns momentos. E voltando a falar assim que Deus sabe o que faz. Hoje em dia, quando a gente chega lá e eu tô subindo lá para guardar o carro, né, no estacionamento, eu falo, nossa, quando eu chego Pô, aqui eu me sinto muito bem. Era aqui que eu tinha que ter, era aqui que eu tinha que ficar, era aqui que a gente tinha que comprar, porque quando eu começo a subir ali, que eu vou pro meu apartamento, cara, pra mim eu falo isso é muito sempre, gratificante. sempre com meus clientes, porque assim, não adianta você comprar porque é bonito, porque é legal. Você tem que Sim. entrar no imóvel, no local ali, na região, né? Talvez Exatamente. se for um imóvel pronto, entrar no condomínio, você sentir a energia daquele ambiente, saber como é que você vai se sentir ali dentro. Você tem que se colocar no É, lugar. exatamente. Como Uhum. seria eu morando aqui? Se me sentiria bem? O meu primeiro imóvel eu comprei assim, um lugar que eu gosto muito, tava trabalhando nele. E é uma longa história também, porque eu não tinha condições. Eu vi Então, seus status, eu sei onde é. sabe Eu onde vi é? seus status, eu vi seus status. E eu não tinha condições de comprar, mas assim, eu vendi bastante lá. E quando chegou o momento, assim, tirou o stand de venda, tinha o condomínio, eu fui lá para atender cliente lá também. Falei, cara, eu quero morar nesse lugar aqui, é muito legal. Muito bom. E, assim, um lugar totalmente ventilado, uma energia Ai, muito que boa. delícia. E eu não tinha condições nenhuma. E aí eu disse, fui lá e declarei o imposto de renda um pouquinho mais alto, né? Do que eu ganhava, na verdade, assim, que como nós Cuidado, hein? somos Tá autônomos, travando isso aí. tá gravando, mas assim, eu ganhava o dinheiro, só não declarava nas vezes, Sim, né? aham. E aí eu comecei a declarar, Mas você pode declarar, né? sim. Uhum. Aí eu declarando esse valor e quando
eu fui conseguir fazer um financiamento. Tanto que eu comprei o imóvel dando 15 mil reais de entrada Nossa. e parcelando a Deus dará. E Eu aí, sei. mas o importante é que a gente tá pagando e saber que uma hora a gente vai quitar e que seria aquele lugar exatamente que eu queria morar e tô ali todos os dias. Que é seu, Isso, né? Algo seu. isso não Tá tem pagando pra preço. ser É isso seu. que é o mais importante, cara. Você tá pagando Exatamente. alguma coisa que é sua. É. Que você adquiriu, que você não precisa pagar pra ninguém. Você tá pagando pra si próprio. Pra no futuro vir lucros. Eu Isso. fico assim um pouco pensativo às vezes, que eu vejo cada cliente alugando um imóvel. Gente, eu tenho tava alugando um imóvel essa semana de 15 mil reais Nossa. mensal. 15 mil reais. 15 mil reais, você comprar um imóvel, pagar. Eu acho que nem a parcela do imóvel que ele tava alugando daria 15 mil de parcela. Sim. Aí você pegar ali todo mês, ir lá e pagar para um proprietário. Eu gosto. Eu, como proprietário, eu gosto Sim, lógico, Sim. né? Mas, gostaria de receber, né? Mas É- pagar. mas você sabe, cara, que pensando nisso, você me lembrou uma situação, não sei se faz uns 2, 3 anos que eu li isso, que tem a maioria das pessoas, principalmente essa nova geração, vamos Sim. dizer assim, de 20 a 35, vamos colocar assim, 20 a 30, mais ou menos, eles preferem mais morar de aluguel do que comprar um imóvel. É porque são pessoas, na verdade, elas não querem viver o tempo todo ali, né? Talvez seja isso. Pode Ela ser quer isso também. ficar 3 anos aqui, 2, 3 anos e mudar para outro lugar, ou Mas, talvez mudar de bairro, ou mudar de Exatamente. estado. E assim as pessoas ficam. Hoje tá muito isso de não ter um lugar exato. Fixo. E também por causa do emprego, nessa nova geração, às vezes Sim. não fica muito preso a um emprego. 2, 3 anos tá querendo mudar para tentar crescer, ou o que for, né? Depende do projeto da pessoa também. Então pode ser por isso que eles estão mudando direto. Pode ser, né? Tudo pode Falando acontecer. em mudar em investimento, você não quer investir em um imóvel, em um estúdio, não? Lá vem o golpe agora. Sabe que aí a gente bota a mão vai dar sorte, tá? Sim, não, Então, com certeza. eu acho, porque eu comprei um para investimento, eu acho que é interessante. E a gente tá falando até hoje mesmo, um imóvel lançou esses dias, e assim, eu sempre falo que existe o imóvel certo Sim. de investir. Porque não adianta você chegar e comprar um lugar que tem lá 500 unidades, 600 unidades, e na entrega, no lançamento não vendeu nem que sequer 20, 30, 70% de... 50, 70% do imóvel. Sim. E aí você vai chegar o momento da entrega e vai ter muitas lá ainda pela construtora. Sim, E aí não valoriza uhum. tanto quanto você comprar em um lugar que ele venda aí 80, 70, 80%, ou se não, zera o produto. E aconteceu isso também que zerou o produto. Foi muito concorrido para você conseguir uma unidade. Aí zerou. Hoje, se fosse comprar hoje, teria aumentado de mais ou menos tem uns 15 dias isso. Teria aumentado 40 mil reais. Imagine aí. Nossa senhora. Em 15 Nossa. dias, um mês. Aham. Não tem um mês não. Mas aumentar 40 mil reais em um investimento de um estúdio que você não pagou. Fui lá, paguei, dei uma parcelinha de 10 mil reais de entrada e você tem um lucro de 40 mil se for vender hoje. Em 20 dias, um mês, bota um bom mês. lucro, né? Quem consegue isso em um mês Né? de lucro é muito difícil, Com um né? investimento tão Acho que nem pouco. criptomoeda tá pagando isso. Outra coisa que você me deixou bem curioso foi com relação a. Você falou que agora quer comprar uma casa. Eu tô com um projeto aí. Mas me diz, qual hoje a diferença? Você se sentir mais confortável morando em casa do que morando em condomínio? Na verdade, tem algumas questões. Uma é para investimento mesmo, Sim. porque aí a gente aluga, ou a casa ou o apartamento, a gente aluga, né? E outra também por questão de fazer uma coisa mais para família, às vezes, né? Isso. Entendi. Fazer E uma coisa mais para apartamento é família, porque mais aconchegante, é pra nós dois, E, mas uma casa. e apartamento, se você querendo ou não, você tem as regras de 10 horas, você tem que dar baixadinha no som, essas coisas tudo, né? E casa não, você se sente mais À vontade. tranquilo. Livre, né? Não que o apartamento não seja ótimo, né? Também Existe é bom o demais. pro e contra, né? Tipo, você Isso. tem morar em casa, é bom por isso, mas por Uhum. outro lado, a segurança também é menor, né? Tipo assim, Sim. não tem Uhum. ninguém ali, você não tem um Se muro ali, você não não tem pagar, ninguém não vai ter ninguém olhando ali, me né? olhando e, tipo Exatamente. assim, você viajar, às vezes, deixar a esposa só, e você Sim. vai tá viajando, tá preocupado porque ela tá só em casa e não tem ali aquela segurança que traz em um condomínio, né? Isso é o pró do apartamento, né? Isso, Que é tem pro toda aquela apartamento. segurança.
E mesmo assim, hoje em dia acontece muita coisa, mas sem segurança, né? É mais difícil, né? Tipo, eu moro num lugar que eu deixo a porta aberta. Às vezes eu pego, durmo com a porta aberta. Pra mim, nunca ninguém chega lá batendo na minha porta. Nunca, sabe? Um incômodo também. Ninguém tá incomodando. Não que eu não gosto de receber visita, eu gosto, mas... Sim. Chega visita, chegou um dia, Deus vai embora. E casa tem aquilo, né? Quando vou lá na casa do Gil lá. Chega lá, 11 horas lá, não tem que avisar ninguém. Já sai batendo na porta, tocando a campainha. Tô aqui. Exatamente. Apartamento não. Se tem quiser, que ligar fala, lá. Não tô em casa, não. Fala que eu não tô em casa. Não tô em casa, tudo não. certo. Mas é que a família é grande, né? Tanto da parte dele quanto da minha. Por isso também da casa. Pra receber todo mundo se torna meio difícil no apartamento. Nunca dá pra receber todo mundo. Mas eu vou mudar esse pensamento de vocês. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão investir... melhor. Maior. Não. Você vai investir em algo que vai te trazer uma rentabilidade maior. E com essa rentabilidade, você vai poder reunir sua família em uma chácara, alugando um local ali para... Tem um projeto desse também, tá? Também então, tem um projetinho desse também. Seria mais viável para você, sabe? Precisaremos conversar sobre isso mais à frente, mas tem um projeto também. A gente tem um projeto também de pegar uma chácara aí, um sítio. Vamos ver aí como vai ser nesses próximos anos, né? Você me esclareceu algo aqui bem importante, que eu não costumo fazer. Eu tenho tantos clientes, graças a Deus, vendi bem. Naquele ano eu foi 18 ou 19 unidades. Eu fiquei entre os 20 primeiros da E é bom escutar isso, cara. E é bom, porque eu lembro, a primeira vez que a gente se viu, até que eu dei carona pra você, que eu fui levar você lá onde você tava morando. Sim, lá na serraria. E eu lembro algumas coisas que você me falou. Lógico que nesse momento não vem ao caso. Mas pode ficar à vontade. Não, mas é bom escutar você falando isso, que naquele ano lá você vendeu bastante, que você começou a gostar mesmo daquilo que você estava fazendo e crescer, né? E hoje em dia eu te vejo aí, você tá bem, graças a Deus. Isso aí fica... E mais bonito, né? Só aí, né? Isso aí não é comigo, né? Vai tirar a cara meio ferrujada, né? Você tá meio acabadinho, né? Tinha vindo do Nordeste. Gente, eu costumo falar pra ele que quem tirou a virgindade dele fui eu, tá? O primeiro imóvel que ele vendeu foi pra mim, então é isso. Foi o primeiro imóvel. Deixou aí sem graça. Deixei até sem graça, tá vendo como é que é? Mas não, mas eu ia falar uma certo. coisa que eu acabei esquecendo. Você tava falando da chácara, tá? Sim, da chácara. Com investimento em estúdio, você poderia fazer isso. Outra coisa, não precisa você ter lá, um estúdio 300 mil, não precisa você ter esses 300 mil. Você só precisa pagar 20% ou 30%, 20% do imóvel durante os 3 anos. Entendeu? Vamos supor aí, de 300 mil, 20% dá o quê? Eu sou bom de conta, 60 mil, né? 60 mil. Vai dando, você faz 60, 70 mil, 60 mil reais. 60 mil reais você paga parcelado em 3 anos. E chegou na entrega do imóvel, você pode quitar ou ir para o financiamento, mas você não quer nenhuma dessas opções de quitar ou ir para o financiamento, mas só que você investiu 60, 70 mil ali, você pode colocar esse imóvel à venda, porque ele valorizou bastante, você pagou 300, hoje ele vai, depois de 3 anos, vai lá uns 420, você investiu só 60, você vai ganhar 100, 120 mil reais investindo apenas 60, entendeu? Então... Não, é um bom investimento, se você for ver aí, é ótimo, né? Mas isso precisa ser conversado, a gente não pode decidir na conversa aqui, nessa conversa eu lembrei do que eu ia falar, aí, novamente aqui, com relação, a gente falou dos 7 anos, e é uma coisa que veio pra mim que eu não costumo fazer. A gente sabe que hoje no Brasil leva estudo com prova de 7 anos para quitação do imóvel. E eu nunca cheguei a falar com os clientes proprietários que adquiriram comigo, oferecendo outros imóveis. Entendeu? A menos quando eles me procuram. Então, assim, sabendo que é 7 anos e eu tô 7 anos no mercado, eu poderia pegar aquela galerinha lá, né, de... É verdade, muitas pessoas, daquele 19 que você vendeu aquele ano, muitas pessoas podem estar quitando agora também, né? Tipo, eu vendi 18, 19 unidades em 2017, então vamos supor aí que uns 15 desses aí quitaram. Eu deveria ter o contato, provavelmente eu tenho, mas não tive contato e poderia estar oferecendo agora novamente, né? Seria uma ótima, porque eu garanto que muitos desses aí querem comprar alguma coisa hoje em dia, viu? Se eu tivesse com a bendita da planilha, né? O hábito da planilha. Você perdeu tudo? Não, eu não uso planilha, então... Mas os contatos você perdeu? Não, os contatos devo ter ainda. É difícil lembrar de todo mundo. Lembrar do nome é difícil, né?
Você lembra de mim porque às vezes eu encho o seu saco. A gente às vezes mantém conversa a ainda, amizade, né? Eu mantenho contato com boa quantidade de cliente. Mas assim, não é todos os clientes que a gente mantém contato, sabe? Tem gente que compra, some mesmo, nem fala comigo, eu também não falo mais, a gente acaba perdendo contato. Mas é importante Aqui eu sou assim mesmo, né? Não tem jeito, eu encho o saco mesmo. Mas levou um tempo sem se falar, eu que chamei pra falar isso, botei lá, tipo, eu sempre salvava. Não vem com graça não, que eu te mandei um Feliz Natal. Não vem com graça não. Foi 2018, Gil. Foi 2018, 2020 também, 2020 e eu acho que em 2022... não tá no outro, é que eu troquei de celular agora. O meu tem tudo salvo aqui, nunca paguei conversa, então... Depois você procura aí, que deve estar aí. Vou publicar aí. Tá vendo, né? Gil, uma pessoa também que estaria aqui hoje, mas não pôde vir por questão de trabalho. Não sei se você lembra, a Ariela, né? A Ariela que foi uma pessoa bastante também importante naquela venda, porque eu não ia conseguir fazer aquela venda só. Ela foi lá e fez a venda. Teve uma coisa ali que eu não pude usar o dinheiro ou botar na minha conta o dinheiro da comissão, né? Porque se colocasse o dinheiro ia embora. E a Ariela também me ajudou bastante. Fez eu perder o prêmio pra poder chegar no seu preço. Como foi a frase que a Ariela fez o quê? Foi lá falar com? Então, eu botei o preço que eu queria pagar pra ela, né? Ela falou, eu vou ali conversar com o meu chefe e já volto. No caso, o chefe dela era ela mesma, né? Isso aí eu fiquei sabendo por outra pessoa depois, mas o chefe dela era ela mesma, né? Aí quando ela voltou, ela falou, ele aprovou, eu tenho essa unidade, né? É porque, assim, dentro da construtora existe uma margem de negociação. Então, se naquele momento ela não tinha dado toda a margem, e aí, se dentro daquela margem, até ali eu ganhava ainda o prêmio. Aí, a partir daquela margem, tinha mais ou menos 3 ou 5%, se desse aquela margem ali, aí eu perdia prêmio. Então, ela foi lá, fez o teatrinho dela, vou ligar para fulano, para poder autorizar se... Aí ela perguntou, posso perder prêmio? Eu disse, vai, né? Tô sem vender mesmo, melhor ganhar pouco do que ganhar nada. Mas você ganhou alguma coisa, né? Ganhei. E aí você me deixa com a consciência pesada. Não, né? Naquele tempo eu ganhei... Não precisa falar o valor, não. Não, foi um valorzinho, R$5.800 ali, pra mim foi... Olha só. Foi não, o valorzinho, naquele tempo meu salário não era nem isso. Não, porque assim, a comissão normalmente... Meu salário era metade disso naquele tempo. A comissão normalmente a gente ganha um pouquinho mais, só que hoje ganha mais. Até mesmo porque os imóveis estão mais valorizados. Sim. Hoje não se encontra um imóvel daquilo ali de 55 metros por 54. Lá, se eu não me engano, eu acho que tem 1 ou 2 ainda que tá vazio, né? Eu acho que tem 1 ou 2, se eu não me engano. Tem 1 ou 2, se eu não me engano. Eu acho que a média lá tá 260. 240, 260, sem nada dentro. No condomínio? Sem nada dentro. Eu vou pedir essas duas unidades aí porque pra gente... Não, se você for ver, tá um valor bom, né? Tá um valor bom. Não, eu acho Hoje em dia tá um valor bom. Porque se você pega ali por esse valor, você vai vender por 380, 260. Gil, não tem não. Se tiver... Eu vou falar com uma pessoa lá, daí eu te mando depois. Porque eu acho que tem, cara. Gente, quanto a conversa é importante, né? Eu tô ganhando dinheiro aqui, porque... Se tiver Quero comissão agora. Agora é minha vez. Se tiver, eu vou ser seu vizinho lá agora, tá? Nesse valor aí. Opa, vai ser muito bem-vindo. Vários churrascos lá. Né? Umas verdinhas. Falar em churrasco, até hoje eu aguardo esse churrasco. Cara, pior que é inacreditável. Você casou, não convidou o casamento. Fez churrasco, não convidou. Você vai me deixar com vergonha na frente da galera? Como assim? Vai me deixar com vergonha na frente da galera? Não, mas é que foi muito corrido, cara. Ela queria casar, eu queria esperar mais um ano. E ficou nessa de ela querer casar e eu esperar mais um ano. Aí eu falei, então vamos casar. Isso a gente começou a decidir um mês antes de casar, pô. Então foi muito corrido, muito, muito rápido, se você for ver, né? A gente decidiu casar em novembro, em outubro e novembro a gente tava casando. Sabe, porque eu queria esperar mais um ano pra fazer eu tinha um outro projeto. Sempre o homem quer esperar um pouco mais, né? Não, mas era certo. Mas ia dar certo. Se esperasse mais um ano, ia dar certo outro projeto. Mas Deus quis naquele momento que a gente casasse e era isso. Tá tudo tranquilo, hoje a gente tá bem, tá tranquilo, tá vivendo a vida aí conforme tem que ser. Eu vou sair desse podcast hoje um pouco mais feliz, sabendo que você tá... E tem que sair mesmo. Já quitando o seu imóvel, né? Sim. E que já tá preparado pra comprar outro. E dessa notícia que tem lá esse imóvel de 260 mil, que eu acho que... Eu vou procurar. Não existe. Só se venderam, porque a última vez que eu procurei... Pela construtora já não tem há muitos anos. Não, mas eu acho que foi alguém que comprou e nunca foi lá.
Então, assim, nunca foi lá, não, que eu digo... comprou e não deixou lá fechado. Isso aí. Eu vou procurar. Pra eu te dar certeza disso, eu vou Deve procurar ser de de novo. herdeiro, né? Sei lá, porque... Pode ser, né? Quem vai deixar um imóvel parado assim? Parado. Mas se tiver... Porque ele provavelmente pegou na planta, tava... mesmo assim é um lucro meio baixo, né? Em vista do que ele tá valendo hoje em dia, já imobiliado, decorado e tal. Sim. Gil, eu espero te convidar aqui outras vezes para falar de novos investimentos. Vou até fazer uma coisa aqui. Acabei de escrever um livro sobre a minha autobiografia. Legal. Próxima vez, quando o canal estiver aí, ó, bombando, que vai estar, que eu tenho certeza. Se Deus quiser. Você me convida aí que eu venho contar minha história aí, bora. cara. A gente contou a Sou história. nervoso, tô nervoso, mas a gente vai se soltando conforme Não o tá tempo. demonstrando que tá nervoso, não. Você não viu minhas costas aqui, quando sair, você vai estar pingando aqui, ó, de suor. E a Juliana pouco falou, né? E olha que fala mais que eu. Eu sou mais tímido nessas situações. Não estava presente tanto assim nas negociações, né? Então deixa ele falar. Tem as outras coisas aí e tal. Não, muito obrigado mesmo. Assim, eu queria que vocês, quem quiser sentir a vontade, de coração mesmo, pudesse falar um pouquinho, assim, um resumo, com relação a investimento de imóveis, ao que seu coração tá pedindo para falar agora, para as pessoas que não compraram ainda, não adquiriram o seu imóvel, porque a gente sabe que é um sonho todo mundo ter seu imóvel próprio, né? Isso. Ter sua casa própria. Sim. Às vezes as pessoas, ela não tem essa dinâmica de querer guardar um dinheiro, de querer investir em uma coisa para poder, ou esperar, na verdade, né? A gente às vezes quer um processo muito adiantado, e é normal, na atualidade, as pessoas querem as coisas tudo muito rápido, mas, assim, a gente não sabe muito trabalhar a longo prazo. E se as pessoas fizessem mais isso em um longo prazo, elas conseguiriam obter e conquistar o imóvel ou sua casa própria, né? Sim. Então, fica à vontade só para falar um pouco de coração o que vocês pensam e que Deus possa... Eu não vou continuar dissertar abençoando. tudo isso que ele falou aí, não, porque não é porque eu sou muito direto para falar as situações. Mas o que eu tenho para falar é assim, acredita. Acredita, porque você pode ganhar pouco, mas sempre tem alguma coisa que você pode guardar ali por mês. Pode ser pouco? Pode, mas passar assim, você faz um projeto de 5 anos, tô falando porque foi o jeito que praticamente a gente fez, projeto de 5 anos. Eu conversei com ela de 2017, em 2012 eu conversei com ela e falei, vamos fazer um projeto pra gente comprar alguma coisa pra gente não morar embaixo da ponte, que eu falava, não vou casar e morar embaixo da ponte, né? E isso porque isso veio também por causa da minha família, que a gente vinha pagando aluguel, a dificuldade que era e tal. Então eu conversei com ela e falei, vamos fazer um projeto. Eu estava terminando a faculdade na época. Vamos juntar dinheiro de hoje para frente 5 anos. E daqui 5 anos a gente vê quanto a gente tem. Graças a Deus, eu e ela conseguimos. E em 2017 a gente encontrou uma pessoa muito boa aí, ó, que ajudou a gente também na questão de grana. Não ganhava tão bem, não ganhava tão bem, gente. Hoje em dia, graças a Deus, eu não posso reclamar, ganho bem, mas na época eu não ganhava tão bem, era difícil, eu tinha que deixar muitas coisas que eu gostava de fazer, que era sair, tomar uma cerveja, ir pra uma baladinha. Não fiz minha formatura também por questão de grana, porque lógico que às vezes a gente tem que fazer escolhas, e escolhas são essas, a gente escolhe coisa que no futuro vai ser melhor pra gente, né? Sim. E a única coisa que eu tenho pra falar é isso, acredita que dá certo. Se você tiver um projeto em mente, botar isso pra funcionar, garanto que daqui 5 anos vocês estarão também com um apartamento, uma casinha, ou que seja o projeto de vocês, o sonho de vocês. Eu tenho certeza que quem fizer isso consegue. É o que eu tenho pra falar e eu não posso falar muito mais, senão eu vou começar a chorar aqui, não dá certo não. Todo mundo chora. Vai todo mundo Juliana chorar. quer falar alguma coisa? É o que ele falou, né? Confiar, correr atrás e não desistir, né? E correr atrás, é isso. E que vai conseguir, com certeza. E a frase que fica, ele não sabia que era impossível, sem saber foi lá e fez. Bonita frase. Eu gosto dessa frase, que eu levo pra minha vida. Eu levo muito pra minha vida e tem outras também que eu levo, mas essas são boas também. E nada de grande se constrói da noite para o dia, tenha paciência. Ter paciência. Gil, muito obrigado. Gente, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast. E agradecendo a vocês. Estar aqui. E espero recebê-lo aqui novamente com a conquista de um novo apartamento, uma nova casa, novos projetos. Melhor ainda se for com você, né? É. E tem que comprar comigo. Pessoal, agradeço também, valeu aí por quem tá assistindo, quem for assistir.
Obrigado, Elcio, pelo convite. Muito obrigada. Achei que eu ia ser mais travado, até que eu fui um pouquinho mais solto, mas estou derretendo aqui. E obrigado. Valeu.